Meu nome é Marcelo Zarski e que meu café acabe antes que a realidade faça sentido em 1899. Meu nome é Anderson Rosa, vulgo Frater Goya, siga o Coelho Branco. Meu nome é Isabel Cortez e a realidade é aquilo que quando você para de acreditar, não desaparece. Felipe K. Dick. Meu nome é Gabriela e eu não estava no navio, mas eu estou passando mal, então farei comentários pontuais tais qual Mestre dos Magos. Ela entra de repente, do nada, não é uma voz ali. É isso aí. Fazendo com que alguém te dá. Qual é a voz na série que fica? Wake up. É verdade, né? Então é isso aí, galera. A gente vai bater um papo sobre a série 1899, que estreou faz pouco tempo na Netflix. Então, quem não viu a série ainda, tem spoiler. Acho bom assistir a série primeiro, se não quiser saber mais ou menos do que está acontecendo e tal. E quem não se importa com spoiler, vamos aí com a gente depois da vinheta. Pra quem assistiu Dark, a série não tem nada a ver com Dark, não, mentira. Que bom. Que bom, né? Não, pra quem assistiu Dark, vai achar várias semelhanças na ambientação, Nós estamos falando da série 1899, eu falei no começo, Goya. Eu falei no começo do episódio. Estamos falando dessa série, 1899, da Netflix. Estreou há pouco tempo, dirigida pelo casal alemão Baran Bodar, e eu não sei falar o nome da mulher dele. Se alguém souber pronunciar, beleza. E a série é uma série de ficção com mistério e mais ou menos por aí assim. Lembra um pouco a ideia de Dark na ambientação, essas coisas assim que eu não tava falando. Eu gosto mais da trilha sonora de Dark, total, mas é muito boa essa também, no que eu achei. E a história me pegou de surpresa, porque eu comecei a assistir a série até o 4º episódio, eu falei, porra, né? Tá. Até o 4º episódio parece um pouco um filme da um filme não, seria um livro da Agatha Christie, uma coisa meio misteriosa, né? Uma coisa meio soturna. Exatamente. As pessoas morrem, tem umas coisas esquisitas. Né? Achei que tinha um pezinho meio de terror ali, suspense e tal. De repente, no 5º episódio, chuta o balde e vai pra ficção científica mesmo, né, cara? Que daí fica muito louco. Enfim. Mas conta a história, né, Marcelo? Quer que eu conte? Conte agora. A história é a história de uma moça que ela se chama Maura. Maura, né? Maura. Aí, Maura, que é uma inglesa, né? E aí começa com ela num navio, né? Ela sozinha e tem várias pessoas. É interessante que tem esse aspecto meio Torre de Babel, né? Que tem vários personagens de vários países juntos. A gente não sabe se é de vários países, né? Mas cada um fala uma língua, né? Não, é bem evidente. Eu não sei se na versão dublada, eu não assisti dublado. Não, assisti legendado também. Mas cada um fala uma língua, assim. Então dá uma sensação sempre que quase que as pessoas não se entendem, né, na série, assim. Coisa meio... que não existe muita comunicação, né? Aí tem essa médica que tá viajando e de repente tem e junto com essa história ela tá viajando pra encontrar com o irmão, né? Porque ela achava que o irmão tinha embarcado num navio que tinha saído, que era da empresa do pai dela, né? Ela era filha da empresa do navio. E esse irmão teria mandado uma carta pra ela falando que talvez o navio lá que ele tava, que se chamava Prometeu, ele ainda ele tava desaparecido, talvez ele pudesse descobrir esse mistério, né? E aí, em algum determinado momento, o capitão do navio que ela tá... Qual que é o nome do navio? Kerberos. Kerberos. Eles recebem o sinal de telégrafo desse outro navio, né? Dando uma coordenada. Quer dizer, um sinal com uma coordenada, né? Eles desviam da rota e, a partir disso, altas confusões. E aí, a partir disso, a história segue, né? Aí eu não sei até que ponto que vale a pena... E falando que as coisas vão ficando estranhas, né? Eu não sei se... É que se a gente for falar, tipo assim, disso,
a gente já falou que vai dar spoiler e tal, mas ele vai ficando estranho de um jeito que... Será que... que vai remetendo a outras coisas. Por exemplo, a gente pode falar, tipo assim, do que vocês acharam vendo a série, do que ela trouxe, por exemplo, no sentido de influência ou de outras coisas, assim, nas sensações. Porque eu assisti a série, eu não vi muita coisa antes, eu não fiquei vendo vídeo, nada. Eu só vi o trailer, vi o teaser e fui assistir a série. E daí eu lembrei, sim, é isso que eu ia falar agora. O Gué fica mandando um cutucão aqui pra mim. Eu ia falar disso daí. Então, assim, quando eu assisti, eu comecei a ver e tentando ver o que tava rolando. E no começo, bem no começo, eu falei, a cena do cartaz, a menina caindo, assim, tipo, lá, daquele triângulo e tarará, não tem como... E a música de abertura lá do Jefferson Airplane, do White Rabbit e tal. Eu falei, é meio Alice no País das Maravilhas. Que até falei pra vocês no grupo lá, né? Uhum. Lembra um pouco disso. E daí toca a música no final. Tem essa coisa pode ser, será que é tudo um sonho ou não? Sei lá. Mas até, que nem eu falei, até o quarto episódio é tudo muito mistério ainda. Então, é o que eu tô falando, porque eu fiquei muito com essa sensação de, sei lá, Agatha Christie, sabe? Assassinato no Expresso Oriente, sei lá, o caso das negrinhas. Uma coisa assim que vai morrendo e você não sabe muito bem quem é o assassino. Eu falei, vai ser uma série tipo quem é o assassino, né? Eu tinha essa impressão. Até o momento que as coisas começam a ficar bem estranhas, né? Que é justamente quando eles encontram o outro navio. E eu acho que esse que é o ponto forte ali, né? Assim. Forte da esquisitice, né? Que aí nesse outro navio tem um menino. Que a gente não sabe o nome dele, né? Eu acho que passa um bom tempo aí. Sim. E daí eles acham algumas informações no navio também, né? Aquela listinha com os nomes dos passageiros, daí tá o nome deles lá, né? Então, como se fosse a mesma lista, né? Assim, de passageiros e tal. Então ela fica meio cabreira. Dá a impressão, até aí eu tive a impressão, por exemplo, assim, que ela viu lá e ela tava se passando por outra pessoa. Fiquei pensando, ela era pra estar naquele navio que se perdeu e na verdade não tava e meio que ela tá se passando por outra pessoa. Fiquei pensando nisso. E daí na realidade vai pra outra coisa. E que nem o Goya falou ali de referência. Cara, além dessa referência, Matrix total, né? Uma referência bem forte, que já tem outras referências também, né? E até Lost e outras coisas assim, sabe? Tem a referência que depois mais pra frente a gente vai falar lá dos quadrinhos, que eu acho que é um pouquinho vago ainda, mas é bem esse lance da simulação que eles colocam ali da realidade, da gente estar dormindo. Não, mas isso isso é uma coisa que já vai entrar mais pra frente. A princípio você não entende direito, né? Sim. Porque eles entram numa espécie de transe de tempos em tempos, né? E de repente acordam, né? De repente percebe. E geralmente são determinados momentos, né, da vida passada, que são os mesmos pesadelos, não sei, sempre as mesmas lembranças, né? Memórias, né? Isso. É meio que isso daí mesmo. Mas assim, ainda me vem bastante esse lance do Alice, sabe? Por causa desses pontinhos, assim, sabe? Não só, né? A ideia de você entrar no buraco, né? Sim. Porque aí tem um negócio estranho do navio, que debaixo de cada cama tem uma portinha, e essa portinha tem um buraco, né? E aí essa ideia de você entrar no buraco também é a ideia de entrar na toca do coelho da Alice, né? Eu pensei nisso, você falou de Alice lá, é a toca do coelho. Então. É bem isso que eu trouxe de referência. Fala, Goya, aí. O Goya ficou pesquisando a semana inteira pra falar. Então, eu trouxe algumas informações, assim, de referência de filmes que eu acho que tem a ver com a série, e eu vou explicar o porquê, né? Então, basicamente, eu separei 4 filmes aqui para citar. Um deles, até por associação com a história do lance do navio perdido e que você não entende aonde que ele está, etc., com o Nimitz. Não sei se vocês já assistiram esse filme, que se chama Nimitz de Volta ao Inferno. Ele é um filme dos anos 80 de um navio que carrega ogivas nucleares e que esse navio ele passa por uma fenda no tempo. Ele some e depois ele aparece de volta.
E tem um outro filme também que tem a mesma história, e é baseado numa teoria da conspiração, que é o projeto Filadélfia, né? Que também supostamente sumiram um navio lá no Triângulo das Bermudas. Eu achei que fosse a referência primeira que eles fossem para o triângulo na capa. É uma... peraí que eu me perdi aqui. Você estava falando... da teoria da conspiração. Não, da teoria da conspiração. É uma teoria mesmo? Ou rolou esses experimentos? Não tinha uma história? Esses experimentos que as pessoas apareceram fundidas com casco? É esse, não é? Experimento Filadélfia? Exatamente, o experimento Filadélfia. Fica a dica para o pessoal procurar. Então, se misturou, né? Isso daí hoje com lenda urbana, a teoria da conspiração e realidade. Mas o que parece é que realmente durante a Segunda Guerra houveram alguns experimentos e pós a Segunda Guerra já imediatamente, e que a coisa ficou meio estranha, porque quando esse navio apareceu anos depois, ele surgiu do nada, dá uma procurada. Aí o Nimitz, que faz referência a isso, né? O Marcelo já citou ali Matrix e Caverna do Platão, que vão reforçando a ideia, né? O Show de Truman, obviamente, né, do Jim Carrey, não tem como deixar escapar a história ali. Lembrei outra coisa, eu citei para o Bel no fim de semana, enquanto eu estava assistindo, que eles tinham o holodeck, algum dos dos três. Sabe o que é o holodeck? Não? O que é um holodeck? Vocês não sabem o que é o holodeck porque vocês não tiveram vida. Porque um holodeck, na realidade, ele é uma sala que tem dentro da Enterprise, né, Jornada nas Estrelas, e que cria realidades alternativas e personagens com os quais você pode interagir. Inclusive, por exemplo, dentro da Enterprise, no holodeck que tem lá, isso foi muito explorado na nova geração, você consegue, por exemplo, ir visitar a Guerra do Waterloo, porque era uma forma que eles tinham, e isso vai fazer muito sentido na hora que a gente for falar do que acontece na série, porque é uma forma de você... Porque a Enterprise, ela, na primeira temporada, ela é uma missão de 5 anos, que tem o Spock. Na segunda geração, quando você ouve os créditos, tem aquele Space, The Final Frontier, né? Aí ele diz assim, essas são as viagens da espaçonave Enterprise na sua contínua viagem de pesquisa, né, de novos mundos e novas civilizações. Então, é mais que 5 anos. E daí o holodeck é uma forma que a Federação encontrou para que os astronautas não surtassem, né, por confinamento. Então, como eles tinham que estar acordados, que eles iam encontrar uma civilização a qualquer momento, na beira do caminho, eles tinham que ter uma forma de eliminar o estresse. Uma forma de eliminar o estresse é o holodeck, que é essa coisa de você criar a sala de realidade virtual, com a qual vocês poderiam interagir. Legal isso, né? Informação vital que pode mudar a leitura de vocês da série. E outra coisa, uma das coisas que já me chamou a atenção logo no começo, mas que tem a ver com a influência, que para isso tem a influência eu tenho que citar isso, é que para mim a série ela se passa em vários momentos, não no passado, mas ela interage troca entre futuro e passado, e o exemplo disso é o episódio do Jerome com o Leon, Jerome com o Leon na trincheira, que daí eles estão numa trincheira com a Legião Estrangeira. E para mim isso remete a um período essencial que para mim faz todo sentido estar na série, que é o período da Guerra Árabe, que ocorreu entre 1916 e 1918, concomitante com a Primeira Guerra, que é o período do Lawrence da Arábia, né? Por quê? Porque o T.A. Lawrence, ele é um dos primeiros caras que se assume gay publicamente. Inclusive, isso deu um puta de um rebu do caralho, né?
na época que isso aconteceu, que, para quem não sabe, Lawrence é uma história real. Esse cara é um dos caras que participou da unificação do mundo árabe, né? E aí tem a ver porque justamente o Leon, ele tem a ver, né? Tem um pezinho, não tem? Não, o gay é o outro, né? O gay é o espanhol, né? Não, mas peraí, não. O Lawrence da Arábia é o francês. É o francês que é o... É o Leon, isso, é o Leon. Não é, então é o casal, desculpa. Mas Não de todo jeito, para mim, remete ao Lawrence da Arábia. E isso a gente provavelmente vai ficar sabendo nas temporadas mais para frente. Então, claro que não vai, Goya. Vai. O final. Vai. Você sabe por que vai? Eu vou dizer uma coisa. A série no final, ela tá... Bom, mas aí pode ser tipo Inception, sabe? Tipo outro filme, né? Como chama em português? Não. Você tá num sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho. Inception, não é? Uhum. Eu não lembro do nome em português. A origem em português. A origem. Ótimo filme. Isso mesmo. Mas então, aí vamos. E aí eu quero deixar vocês falar um pouco, depois eu vir com paulada. Você quer que eu fale? Eu tô lendo aqui os comentários que eu colocou. Flautista de Hamelin. Viu, mas deixa eu só... Flautista de Hamelin. Ô, Bel, deixa eu só antes de você falar. Você falou do Triângulo das Bermudas, né? Assim, eu achei, assim, que ia ter mais história, que a história ia ser mais dentro dessa parada do Triângulo das Bermudas, assim. Porque eu tava vendo nos cartazes, tem esse lance do triângulo o tempo todo e tal. Mas, assim, bom, pelo menos nessa primeira temporada, ela não fica tanto nisso, sabe? Não... É citado o Triângulo das Bermudas, pelo menos na série? Acho que nem é citado, né? A gente só sabe que eles estão saindo da Inglaterra e indo pra Nova York. Pode ser que... Vortex, né? Que aparece, acho que no 6º, 7º episódio. Sim, né? Pode ser que mais pra frente. É porque, assim, o fato desse casal aí é que nem Dark, né? Eles já têm a história pronta, né? Eles têm a história fechada para 3 temporadas. Eles falaram isso na última entrevista até. E tem um making off. Depois que você assiste a série, tem um making off lá e tal. E eles já têm tudo pronto, né? Assim, já escreveram, já tá tudo certo. É uma série que, se tudo der certo, vai ser 3 temporadas, que vai acabar. Então a história é fechada já, sabe? Então eu acho isso legal, porque você sabe que vai ter um final mesmo. Não é que nem Lost, né? Dark não era fechado. Era fechado. Dark, era fechado? Sim. Sim, Sim. Não é ruim. É porque a gente esperava uma coisa, né? E foi outra, né? A gente queria entender o mistério que estava acontecendo, porque tinha aquela porra toda. E na realidade era uma realidade paralela, né? Que veio. Então, assim, a gente nunca ia imaginar que ia ser aquele final. Mas já estava escrito desde o começo. Aproveitando para comparar, eu acho que, por exemplo, que 1899 tem essa qualidade sobre o Dark, que é um número menor de personagens. É uma trama mais interessante porque eu achei cada personagem mais aprofundado, né? E menos gente, sabe? Sim, mais focado na relação entre eles. Porque o problema de Dark é que, inclusive, eu comecei a conversar com a Gabriela há muito tempo atrás, foi justamente com essa história de Dark. E aí eu fiz um esquema para ela que era como as pessoas se conectam, sabe? Como que o negócio no final dava a volta e não sei, chegava num ponto, aquele monte de alemão, aquele monte de gente com nome, assim, eu acho que confundia. E eu acho que a qualidade de 1899 é justamente essa coisa meio plural, né? Você tem o francês, por mais que você não decore, assim, o nome, sabe? Você sabe que é o francês, você sabe que o outro, sabe? É a mulher os francês, aí tem o português, tem o espanhol, sabe? Funciona melhor na cabeça, né? Sim. Não, totalmente. Mas assim, falando lá do Triângulo, eu não vi isso muito, assim, sabe? Não achei. Mas, e quanto a... eu concordo com isso também. Eu acho que menos personagens é mais fácil de você se apegar a eles, na real. Mas é que, não sei. E a gente vai sempre, né? Quem assistiu Dark, que gostou, sempre vai puxar Dark, né? Sempre vai colocar, vai comparar, né? Assim. Porque, mas lá no Dark... a primeira coisa que eu reparei vendo a série foi na música, né? Porque a música em Dark me pegou muito, muito assim, sabe? Tanto a música original do Ben Frost, né, e tal, quanto as músicas das canções, né? E eram canções alternativas, diferentes, tinha coisas mais novas, por exemplo, toca
My Body is a Cage, que o Peter Gabriel gravou do Arcade Fire, numa versão totalmente nada a ver, assim, sabe? Então, umas coisas bem foda. E nesse, eu achei massa, mas eu fiquei esperando, sabe? Eu fiquei esperando, nossa, o que vai ter de música, né? E daí é umas músicas que você já conhece, são boas, obviamente, mas é rock interessante. É rock clássico, tipo, né? É tipo, citando mais um filme, é tipo Maria Antonieta, que também. Você tem aquele filme que não tem que destoa das músicas. Sim. E aí teve um momento que aquelas músicas elas começaram a me incomodar, né? Porque sempre no final do episódio. Aí, sim. Aí eu você lembro começa a falar, não, tem alguma coisa errada aqui. Essa música não tá certa. Não tá né? certo. Tocou Blue Oyster Cult no final, quando aparece o pai dela, né? Daí mostra... Não, é The Wizard que toca. Não lembro quando que toca Blue Oyster Cult. Acho que a hora que aparece o marido dela, acho que é o cara misterioso, eu não lembro. Mas daí eu falei, caralho, essa música, por quê, né? Assim, daí você fica naquela, né? Toca The Wizard, depois toca no primeiro... né? O Goiás tem as anotações dele. Mas assim, eu fiquei sempre pensando nisso. Mas eu gostei pra caramba. E o que me chama a atenção, eu até falei com a Gabriela no Instagram sobre isso, a fotografia é muito foda. Tipo assim, esses dois, eles são muito foda nesse ponto. Eles conseguem deixar tudo muito bem feito. Eu lembro que tem um amigo meu, o Saulo Goia, que é baixista, que toca comigo aqui. Eu assisti Dark e falei pra ele, mano, tem uma série muito foda na Netflix, assiste. E ele assistiu, ele pirou também, sabe, na época. E daí a gente comentando depois que acabou, né, e tal, pô, o que a gente vai assistir, né? Daí a gente começou a falar de série. Comecei a ver uma série lá, cara, mas depois que você vê Dark, você fica... A fotografia, é tudo muito bem feito, é tudo muito bonito. E daí você vai ver as séries, parece que o padrão cai um pouco, assim, sabe? É uma série que, apesar de as primeiras temporadas não ter o orçamento muito alto, era muito bem feita, era muito... Não sei, a estética era bonita, sabe? E essa série traz essa mesma ideia. Lembra Dark, porque você tem o lance o navio com aquelas madeiras, aqueles retratos, aquele quadro que eu até mandei no grupo lá. O que esse quadro tá falando, tá dizendo, né, e tal. Tem umas coisas interessantes. Toda essa parte dos símbolos e tal, lembra pra caramba. E toda a fotografia, meu, é muito... Eu vi o making off, eles fizeram naquela tecnologia daquela tela LED gigante, sabe? Que fizeram o Mandalorian também. Nada, é tudo em estúdio, meu. Tudo é um estúdio, nada é tipo em locação. E fica perfeito, meu. É muito bem feito. Então, essas coisas eu acho que são pontos bem fortes que eu achei foda da série. Que esses dois, eles têm uma pegada que é muito foda. E eu acho que como vai ser 3 temporadas, vai ser um negócio que talvez... Eles já têm história. Muito provavelmente a gente vai tentar adivinhar um monte de coisa e não vai dar certo, eu acho. Porque vai ser igual o Dark. Duvido que o Goya, que é o adivinhão, adivinhou o final de Dark. Não adivinhou. Porque você deve ter pensado milhares de coisas, colocado tudo tuas cabalas, teus baralhinhos lá. Baralhinho. E no final era ruim. E no final ele achou ruim, sempre. Né? Ele só gostou de House of Dragon. Outra coisa que tem em comum entre as duas é o ator lá, o Jonas. O Jonas. O Jonas, né? Adulto. Sim. É o único. Já vem o Goi. Então. Mas tem vários atores que eu achei legal. Tem vários atores de séries que vieram depois de Dark. Por exemplo, aquele ator que faz o carinha que tem a cicatriz no rosto, ele fez uma série chamada The Rain, que é uma série dinamarquesa, eu acho, que tem uma chuva caindo, que a chuva meio que corrói as coisas e tal. Que eu lembro que eu assisti logo depois de Dark. A série é bem ruim, mas eu lembro do ator. E outros atores lá, tem cara da Elite e tal. E assim vai. Eu vi vários comentários assim, sobre a série. E eu vi o pessoal muito perdido, né? O que acontece? O pessoal faz aquelas referências, tem uns triângulozinhos, que aí o triângulo, mas na verdade não é um triângulo. Começa por aí. Na verdade, a questão não é um triângulo, ele é o símbolo do elemento terra da alquimia, e até por isso que eu comentei estava conversando com a Isabel no final de semana, eu disse para ela que são os 4 elementos. Esse é o elemento da terra,
aí tem o elemento do fogo, da água e do ar. Então, na minha opinião, poderia seguir por mais 3 temporadas, totalizando 4, ou se eles fizerem que nem o Avatar, a Lenda de Aang, que já o elemento ar já é eliminado, então eles fazem os elementos que ele não tem ainda, né? Então por isso que dá 3 temporadas. Então o meu palpite já era 3 ou 4 temporadas para fechar a história. E aí você vai ver outros elementos, eles usam outros elementos, vão usar os outros elementos nas outras temporadas, tá? Começa por aí. Você acha isso? Eu acho que não, sabia? Eu também não, cara. Sabe por que eu acho? Porque eu acho que a simbologia do negócio da Terra tem a ver com o quê? Tem a ver com o final. Porque todo negócio é que eles estão, da mesma forma que eles estão num barco, né? Procurando a Terra, indo em direção à Terra, eles estão numa espaçonave indo em direção a um outro planeta. Uhum. Né? Tá. Então vamos lá. Então, em busca de uma Terra. Aí que tá. O que acontece? Na realidade, isso daí, do último episódio, tem 2 referências grandes. Galáctica, Battlestar Galactica, porque a Galáctica, o planeta deles foi destruído pelos Silônios, e eles vêm buscando uma Terra prometida, que é o 3º planeta ao redor do Sol. Então eles vêm buscar o planeta Terra, que é uma lenda, né? Isso já puxa. Então o que eu entendi do último episódio? Eu também não vi ninguém comentando grandes coisas. Primeiro, porque a Terra não existe mais. Ok? Interstellar. Terra não existe mais. Portanto, exatamente. E portanto, o que acontece? Por isso que tem uma pessoa cada um falando uma língua. Porque na realidade são os sobreviventes da Terra, que nem a Arca de Noé. É Star Trek. Né? Que nem a Arca de Noé. Sobrou um de cada espécie e vão mandar para o espaço para ver se esses caras colonizam. Uhum. E aí justamente o processo de todos eles estarem em animação suspensa, que é o que acontece, a Maura é a única que acorda, né? Que justamente ela acorda de dentro da animação, mas ela já estava em criogenia, né? E daí o que acontece? Eles têm essas visões do holodeck do Star Trek justamente para não estressar, porque provavelmente dentro da temática da série, o que vai ser revelado, acredito, mais adiante, se não fica a dica, espero que eles escutem o nosso podcast, né? Mas fica a dica, daí se eles quiserem fazer isso, justamente porque não quer dizer que por estar criogênico o teu cérebro não continue funcionando, porque é o teu corpo que está preso, não necessariamente tua mente, e que aí provavelmente eles criam essas realidades alternativas por 2 motivos. Um, para que as pessoas não se estressem durante a viagem. E 2, provavelmente porque a bosta da Terra já explodiu, já se cagou tudo, porque a dica que o cara dá lá, né, o pai dela fala, as emoções acabaram com tudo. Então eles estão durante a viagem fazendo simulações para tentar evitar que esse novo planeta tenha o mesmo destino da Terra. E isso faz total sentido. Ou talvez a viagem lá do pai dela, né, o universo lá que o pai dela vive, seja, sei lá, porque tem aquele ambiente, aquela espécie daquele deserto com uma pirâmide, né? E, por exemplo, a pirâmide, sei lá, se a gente pensar que a pirâmide é a única, como chama? Maravilha, né, do mundo antigo que tá de pé ainda permanece, sim. Então, sei lá, uma teoria que, sei lá, que acabou a Terra e só sobraram as pirâmides, e aquela pirâmide é uma pirâmide... Então, mas... é símbolo da imortalidade, né? Viu, mas lá, o pai dela lá, ele não tá fora da realidade, ele tá lá dentro com eles. Tá lá dentro, é o que eu tô falando, dentro da realidade dele, talvez aquela alucinação lá dentro da realidade dele, porque ele olha pela janela, né? E ele vê aquela pirâmide, talvez aquilo seja como a Terra tá, assim. Não sei, é uma ideia. Não, aí que tá. A pirâmide, se você for ver, ela é a fechadura para a realidade. Tanto é que ele pega a pirâmide, abre, põe a chave e vira a chave. Então, na realidade, a pirâmide ali é uma referência ao cubo do Hellraiser, chamado Configuração do Lamento,
Tanto é que o que ele faz? Ele pega o cubo e vira igual se faz no Hellraiser. Né? Como um cubo Ele é uma mágico, analogia, né? Ele faz uma analogia ao cubo mágico, né? Ao cubo ali do Hellraiser, que é a porta para você entrar no inferno, lá no mundo dos cenobitas. Né? A primeira coisa, a hora que eu vi o piá com a pirâmide na mão, já veio para mim, Hellraiser. Óbvio, né? E ali ficou óbvio o Lulante Street. Mas quando apareceu o menininho, a primeira... Sim, aí você achou que ele era do mal? Ele que tá com a pirâmide, né? Piazinho, né? Claro, ele é... Porque mal. acontece que se você lê... Mas é que se você lê o livro do Hellraiser, lá, o Coração, não sei o quê, Hellbound, não sei o quê, Heart, ele desce. Quem domina o cubo é uma adolescente. É a menina que é adolescente. Então, ele simplesmente tirou o cubo, não é um cubo, é uma pirâmide, não é uma menina, é um menino. Mas continua adolescente portando a chave do inferno. O que faz todo sentido, porque o nome do navio, que ele vai é Kerberos, e que daí se faz uma analogia com a passagem pelo Hades, por isso que tem a cor do Vortex, que eles vão e saem, né, afundando, e de repente saem do outro lado, numa borda superior, que nem o inferno de Dante, que nem o Dante quando sai do inferno pelo cu do diabo. Quem não sabe a história, leia o canto 32 do primeiro volume da Divina Comédia, que é o Dante subindo com Virgílio, as costas do diabo. Aí ele diz, eu fui descendo de velo em velo, né? de caixinha em caixinha dos pelos na costa do diabo. Até que finalmente nos viramos para cima, entramos por um buraco e saímos do outro lado. Julgue aquele que tiver entendimento por qual fulcro havemos passado, né? Então ele entrou, o Dante e Virgílio passam pelo cu do diabo para sair do outro lado, e é o que faz no Vortex ali o navio. Okay, e aí sai naquele cemitério de navios que está todo lá, das outras simulações. Pode ser também a ideia do, sei lá, do rio, como chama? O rio que tem no inferno, que o barqueiro leva? Sim, Rio Estígia. Rio Estígia. Também estava pensando nisso, mas é um cruzamento que nunca se concretiza, né? E aí isso leva à ideia de quem? De Prometeu acorrentado, né? Isso. Porque é a ideia daquela coisa que nunca... Porque o Prometeu, ele tá acorrentado, né? E vem uma águia que come o fígado dele, né? Isso. Aí durante a noite refaz o fígado dele, e no dia seguinte, então é uma coisa que... Pelos pecados da própria humanidade, né? De pego o fogo divino. E daí, já que você citou Prometeu, não podemos nos esquecer de Frankenstein, o Prometeu moderno, que é uma referência óbvia ali, né? Por quê? Porque a própria, se você for ver, um dos grandes fascínios da Mary Shelley era justamente pela ciência, pela ficção, então que traz, e que a Maura faz isso. A Maura é a Mary Shelley. Né? Então tem tudo a ver, você vê que você chegou no Prometeu rapidinho. Então tem sim uma referência ao Prometeu acorrentado. Aí o pessoal, quando fala do besouro, que foi uma das primeiras coisas, quando apareceu a Maura, de repente deu aquele falha na Matrix e tem um corpo, aparece já o besouro de cara, e depois, mais à frente, aparece o besourinho andando. O besouro, na realidade, o pessoal traduziu como bug, que é o erro, né, de sistema, um erro de programação, que na realidade teria a ver com o cara tentando reprogramar a realidade, né? É um código invasor, né? O que faz sentido, porém, já que temos uma pirâmide, já que temos pessoas mortas, já que temos o rio Estígia, por que não nós não termos Khepera, que é o símbolo da imortalidade? E o Khepera, ele carrega o sol entre as patas, que é o símbolo do viraceiro. Khepera significa, para a mitologia egípcia, o símbolo do viraceiro e as múltiplas encarnações. Então, de novo, esse besouro não está ali por acaso e não é apenas um bug do sistema. Porque aí, se você pega, junta, né, de novo, pirâmide, besouro, o símbolo alquímico do elemento terra, porra, eles estão falando, evidentemente, do processo alquímico
né, que tem a ver com isso daí, e é onde eu acho que o pessoal, nas resenhas que tem feito, está se esquecendo disso, que isso foi muito óbvio e ululante, né? Até porque, e outra, só um pouquinho, Bel, antes que eu esqueça, a cor do besouro, por que não besouro verde, sim verde, preto e sim verde metálico? Porque tem um outro porém, na mitologia, a Bel deve ter lido Júlio Zévola, né? E o mito do Graal. Lembre-se da fronte de Lúcifer. Quando Lúcifer cai do céu, se desprende uma esmeralda, esculpido Santo Graal, né? E a esmeralda quer dizer o lápis excelli, ou a pedra do céu, né? Que tem essa referência. E para quem joga Diablo, né? Amantes de joguinhos aí, né? De RPG, no final do primeiro Diablo, justamente o que o cara faz, ele tira da testa do Diablo a esmeralda e coloca em si mesmo. Lembram disso? Né? Então é muita referência junto, tá ali por acaso. Né? Eu ia te falar que nem todo crítico de cinema é ocultista, e aí você também tem que dar um pouco de folga para os coitados dos críticos de cinema, porque eles não entendem metade das coisas. Mas aí eles que venham assistir o nosso podcast para se interar. Eles que venham falar comigo. Eles que venham visitar o Grupo do Corvo para vocês conhecerem algumas referências diferentes, né? Então eu acho que tem isso, sabe? Eu acho que tudo tem essa relação. E de novo, quando você pega, a gente tem a impressão que 1899 vai ser tudo lá, mas que nem eu falei, aquele episódio da trincheira eu tenho total sensação que é 1916, entre 16 e 18, não, mas pode ser, né? A Orense da Arábia, e se confirma com o final da série numa nave espacial. Então, na realidade, eles estão dentro de uma nave espacial fazendo, entre aspas, simulações ou saltos. Então, na realidade, não devemos nos deixar levar, que a série quer induzir a isso, que se passa única e exclusivamente no passado. Porque é uma das coisas que o Dark faz. Então, né? mas aí... Mas a coisa vai pulando. Então, mas aqui... Pode falar, Bel, desculpa. Não, aqui no fundo eu acho que não importa. Porque tá tudo no passado, entendeu? Porque Sim. tanto 1899 quanto, sei lá... 16. Tudo tá no passado, entendeu? Tudo tá dentro do mesmo bloco, então... Eu descartei essa coisa de viagem no tempo porque eles já colocaram que não vai ter viagem no tempo na série, né? Eles me garantiram que não ia ter viagem no tempo. Então, mas não é uma viagem no tempo, você tá viajando numa simulação. Não, é que na verdade, eu acho, na realidade, por exemplo, bom, eles estão no futuro. Se for pra ver certinho, se aquilo lá, aquela realidade que ela saiu lá do sono dela, vamos dizer assim, acordou. Então, tudo que apareceu de simulação pode estar em N anos. Se eles estão em 2099, pode estar na guerra, antes, no Egito, sei lá, que lugar for. Então, não importa, entendeu? Não importa o ano lá. Não dá pra gente ficar preso em data, eu acho. Porque, inclusive, por exemplo, aquela casa dela, da Mora, a simulação da casa dela é uma coisa muito... anos 70, né? Uma coisa anos 70, final dos anos 70. A primeira simulação, que o pai fala, essa é a primeira simulação que eles fizeram quando descobriram a sua doença, é uma casa no final dos anos 60, começo dos anos 70. Sim. Então, e daí uma coisa também que eu acho que a gente... Uma coisa também que eu acho que não dá pra ficar... tentando, talvez, colocar significado em tudo quanto é símbolo que aparece lá, porque eu acho que a história que eles estão contando, pelo que mostra e pelo que se passou, por exemplo, na outra série que eles fizeram, tipo assim, não vai levar... Tipo, esses símbolos aí estão ali só pra, sei lá, pra somar na história. Eu acho que não vai ter um significado... Que, por exemplo, ó, em Dark...
cara, eu ficava tentando sacar o que era aqueles símbolos, o que era aquelas coisas, e no final das contas não era nada. Era simplesmente o cara que tentou ressuscitar, voltar no passado para salvar o filho e explodiu duas realidades diferentes e a gente estava assistindo essas realidades. Então eu acho, muito provavelmente, que eles vão por aí, sabe? Esse roteiro tá escrito meio que desse jeito. Acho que tá... Eu acho que é legal e eu acho que a galera, tipo, eles gostam de escrever dessa forma, entendeu? Como contadores de história. Eu acho que é meio que isso. Tem que chamar o Glauber aqui. Mas, Marcelo, o que eu vou te dizer, que eu falei já para a Bel também no final de semana, é que eles usam extensivamente esse livro aqui, ó, que é o Museu Alquímico da Taschen, porque, inclusive, no Dark, depois eu posso caçar o episódio, eles põem várias páginas deste livro pregadas na parede do quarto do cara, porque eu lembro que tem aquele cara que aparece, que depois você descobre que é o jovem, que viajou no tempo e voltou mais velho, blá, 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 né? E aí tem um quarto que ele está lá hospedado e que aí está forrado com um monte de página de livro, é desse livro aqui, né? Então, talvez não necessariamente desse livro, mas páginas que existem nesse livro também. Então, essa coisa, eu acho que pode ser que não seja a mola, o eixo principal da história. Eles não estão querendo fazer, aí eu concordo contigo, uma série mística, até porque é uma série de entretenimento, não é uma série de misticismo. Começa por aí. Porém, eu acho que existe um sentido nisso, que é de plantar uma semente, daí dentro da proposta da própria alquimia, de um elemento de transformação, justamente para de repente, um jovem que vê ou ouve aqui o nosso podcast, esse cara tem a ver com o elemento terra. Porra, alquimia, que merda é essa? Eu vou atrás. E daí a pessoa começa a ir pesquisar essas outras coisas e acaba numa outra pira, porque a gente não sabe onde isso vai dar, né? Uhum. Mas isso talvez não seja realmente, eu concordo, o foco essencial é ganhar dinheiro em Hollywood. O Glauber diria isso já de cara, né? Follow the money, né? Uhum. Agora, a gente não pode esquecer que você tem que buscar inspiração em algum lugar. E aí, quando eles falam, por exemplo, de buscar um mundo melhor, de não sei o quê, eles estão buscando numa base, aí sim, um contexto religioso, um contexto esotérico, whatever, né? Que nem o Senhor dos Anéis e o Nárnia tem a ver com o cristianismo e os ideais cristãos. Então, vai nessa feira. Então, a base deles, né, o objetivo não é esotérico, mas eles nisso tem farto material para usar e cuspir a doidada e vai ter louco caçando isso a vida inteira. Que nem eu, né? Que daí fica pirando em cada símbolo que aparece. Porra, vamos congelar a imagem. Quantas vezes você acha que eu parei a série para olhar uma coisa mais atentamente? Né? Então, acho que tem aí esse referencial. Você mandou um quadrinho, de que cena que é aquele quadro? Que tá eles no restaurante e tem um quadro na parede. Então, eu acho que aparece nas primeiras cenas. Bem no começo. Eu tentei dar um print para perguntar para vocês a mesma coisa e eu não consegui. Eu vi no Instagram da Netflix, eu fui... Não saquei o que era, mas eu não consegui entender que desenho que é. Aparece... Então, aquela cena aparece bem no comecinho, né? Bem no começo, que ela vai almoçar, não tomar café da manhã, eu acho. Eu fiquei com essa sensação. É lá, então, mesmo. É lá naquela sala de jantar. Eu fiquei na dúvida se é lá ou se é depois na frente, quando eles querem prender o menino de novo no armário. Não. Eu acho que deve aparecer mais de uma vez, sabia? Sim, provavelmente. Tem que assistir de novo para prestar atenção nessas coisas. Eu fiquei na dúvida. Só que, na realidade, aí fica também para o ouvinte ir atrás, como eu falei, para mim aquilo é uma mistura do painel da Pioneer 3, que é uma sonda espacial lançada em 1973 pela NASA, cujo objetivo dela era falar pelo universo com o endereço da Terra, né? Então, ela tem a figura de um homem, de uma mulher, aí uma imagem da Pioneer 3
de lado, lembrando que a ponta da Pioneer 3 é um triângulo, que é o que aparece na imagem do quadro. Então tem total a ver com isso, né? E aí o endereço, aí aparece assim o Sol, os planetinhas e uma flechinha assim, mostrando a Pioneer e dizendo, ó, veio desse planetinha. Um painel, eu postei lá no grupo, né, no Telegram, no nosso. E a Capela Sistina, né, a criação do mundo, né, Deus com Adão, aquela coisa botando o dedinho lá, né, um no outro, assim. Então, eles fizeram muitas referências cruzadas, assim, e aí isso, como autor e como, por exemplo, artista, eu pensaria, assim, eu vou jogar um elemento que a pessoa não vai saber de onde que ela veio isso, mas aqui vai tocar num conteúdo anterior da pessoa, né? Tipo, porra, né? Tem a ver, que nem arca, as pessoas, um bando de gente, um casalzinho de cada espécie, né? Que no caso eles vão de cada povo falando cada uma língua para mostrar que são os remanescentes da Terra. Então, a arca de Noé. Então você busca essa referência sozinho. Ele joga a semente e deixa você que se vire. Né? Então eu achei muito legal. Então, assim, no mínimo, como eu falei, pode ser que não tenha nada a ver do ponto de vista espiritual, que se ele ouviu aqui o nosso episódio, se der o trabalho, né, óbvio que ele não vai fazer, mas se ele se der o trabalho de fazer isso e ouvir, ele pode dizer, muito interessante isso, mas não foi nada disso que eu quis fazer, só que caguei. Né? Então, pode ser, mas que as ideias são boas. É impressionante como a série conversa com muita coisa, né? Sim. Bem. Isso. Que é o papel do símbolo, né? Sim, mas ela tem séries assim que são um pouco mais simples, assim, no final. É uma coisa bem cheia de coisa, né? Ela sempre traz vários elementos, vários detalhes, né, assim. Várias... E o problema disso é que você vai acontecer duas coisas, né? Ou vai ficar que nem Lost, ficou Lost até o final, né? A série virou um Lost total, se perdeu totalmente, virou uma puta frustração para todo mundo. E é o risco que corre quando você faz um projeto muito grandioso e não tem como acabar. Aí simplesmente você caga tudo no último episódio. Então, foi o que eu... tanto de Dark quanto dessa série, foi o que eles disseram que eles queriam contar a história fechada já, sabe? Eles concordaram. O Dark mesmo, eles concordaram em fazer... Eles queriam... Eles chamaram, por exemplo, os dois... Na verdade, a esposa, né? Eu não sei pronunciar o nome dela. Ela é roteirista, né? É Jansen, uma coisa assim. Não, escreve... Yanti, sei lá. Yanti Freeze, Ela que escreve, né? Ela é roteirista. E o Baran, ele é o diretor, mas eles dirigem juntos também. Mas pelo que eu entendi, era essa... Eles concordaram em fazer um negócio que eles queriam autoral fechado já, sabe? Para não correr no risco de você ter que fazer mais porque a produtora quer, porque não sei o que lá. Então a história é essa. E nessa foi meio que isso, né? Então dá a impressão de que já tá tudo meio que detalhado, sabe? Por isso que eu fiquei pensando, falei, acho que não vai ter muito a ver, por exemplo. É legal porque a gente fica discutindo, né? Nossa, podia ser tal coisa, podia ser aquilo. Gera discussão. Talvez podia ser uma série para sair em episódios semanalmente, para gerar discussão também em cada episódio. Seria bem legal também. Tipo que nem era Lost, né? Mas no final, não sei. Eu ainda acredito que no final a gente vai ver, pô, era isso, então. Só tipo assim, a gente vai. Só isso, era isso. Acho que necessariamente você vai ficar frustrado. Tipo isso. Porque ou as pessoas vão estar mortas, ou nada. Ou era tudo um sonho. É uma teoria. Essa teoria. Eu vi um vídeo de umas pessoas falando que é uma teoria de que tá todo mundo morto, que lá é tipo um outro lugar, que só vive a consciência. Umas coisas assim. Então, também acho. Não, eu acho que vai ser um negócio que a gente não tá imaginando, muito provavelmente. E que vai... Tipo que nem o Dark, por exemplo. Foi uma parada que você não imaginava que era, né? Falar, porra... E daí você vai assistir a série de novo, tava tudo lá. Desde o primeiro episódio, tinha várias coisinhas que você fala, porra, é aqui, ó, tal coisa, aqui, eles já falam isso e tal. E é meio que isso, eu acho. Então, não sei. Pode falar. De TET, viu? De TET?
Eu fiquei o tempo inteiro. Qual que é aquele filme do Alien que eles vão pra um outro planeta? Prometheus? Não. Prometheus. Prometheus. Eu fiquei pensando em Prometheus quando eu vi a nave no final. Falei, não, vai ser Prometheus, não pode. Não, ET. Eu Não. pensei, não, eu não quero ver Mas mesmo. eu acho que não é muito da... Não sei. Não dá pra saber. Só o Prometheus, a história já tinha, porque na realidade ele é baseado, e o próprio Alien, em material do Jodorowsky, né? Uhum. E inclusive tem muito da estética. Não, peraí, a estética é do Giger. Não, mas não tem nada a ver com do Giger. Mas aí é Duna, né? Não é. Mas a ideia do Alien, mas. Não, mas o arco da história do Alien, até onde eu sei, ele já estava todo amarrado. Na verdade, ele já tinha... É que eles não foram fazendo. Eles fizeram o primeiro, né? Mas o segundo... Como que é o nome do diretor? Star Wars que começa do quarto. Star Wars que começa do quarto. Sim. Como que é o nome do diretor de Alien mesmo? Ridley Scott. O Ridley Scott, ele já tinha essa história, tipo assim, pré-Alien, né? Que é o Prometheus e o Alien Covenant. O problema é que daí ele cagou, né? Tipo assim... que o filme é ruim, cara. Tipo assim, os dois filmes são ruins, né? Daí o Alien é massa, mas depois de Alien, o 2 e aqueles outros, aquele um que o Alien é puxado pra fora num buraquinho da nave é horrível. Eu gosto do primeiro, cara, assim. Tem uma nostalgia. Eu não tenho como dar opinião porque tem ET, então eu não vejo filme de ET. É palhaço. Então palhaço também você não gosta, né? Não, quem não gosta de palhaço é a Débora. É a Débora. Não tenho o menor problema com palhaço. Meu problema é só com ET. Então eu não vi. Eu Prometeu, por acaso, sei lá por que eu comecei a assistir um dia, até o momento que eu me liguei que era um filme de ET, sabe? Eu fui ver no cinema, cara. Porque a propaganda era... Não tinha muito... A propaganda era um negócio, tipo assim, diferente, sabe? Eu lembro. Eu falei, porra, eu tenho que ver esse filme, né? Daí eu fui ver e no final tem um alien no filme, pô. Que o único ET que eu sou capaz de lidar é com o ET de Star Wars. O resto de todos os outros ETs eu não consigo, sei lá, contatos imediatos. Nem o ET? Não, o ET é o problema. Tudo começou com o ET. Ah, que bosta. Porque minha prima falou quando era pequena. Oi? Desculpa. Eu não achei que esse negócio da Bel com ET fosse real, até que um dia eu fui trabalhar com a camiseta do ET. E ela ficou revoltada. Porque ela odeia o ET. E eu falei, mas como é que você pode odiar o ET? Ele é simplesmente o melhor extraterrestre que existe. Ele é o ser mais carismático e fofinho que existe no cinema. Não, ele é horrível. Ele é horrível, ele é malvado e ele vai me levar embora da Terra. Não Você assistiu o Mandaloriano? O Mandalorian? Não? Assisti e achei ok. Você tem problema com o Baby Yoda? Não, é só com ET. Caramba. Eu não gosto de Grace, não sei, ainda precisa ter padrãozinho. O Alf, assim. Você tem problema com o Alf? Não? É só o ET. Feio, né? Não, mas ele é um ET também. Não, meu problema é com ET. O padrão, ET. Aquela cara padrão e o ET. O ET do filme. Meu Deus. Aquele cabeçudo com um corpinho esquisito. Esse também. Mas além desse, eu não gosto do ET do Spielberg. Os outros ETs estão tudo bem. Chewbacca, estamos de boa. Chewbacca. Mas viu, Gabriela, você sabe por que isso? Eu vou te contar o porquê que ela brigou com você quando você foi assim, com a camiseta no estádio. Chefe má. É que ela é aquela personagem do Inside Job, da série do desenho animado. Ela está por trás de todas as teorias da conspiração. E aí ela identifica que o ET é um experimento que saiu de controle. Aí por isso que ela tem esse medo e essa raiva frustrante que ela desconta na gente. Eu não tenho raiva nenhuma. Eu sou super boazinha, a Gabriela sabe que eu sou boazinha. Eu sou. Não sou a Gabriela. Obrigada. Eu sou a Gabriela. Confirma, Gabriela. Gente, a gente pode falar sobre a parada do plágio ou é cedo? Acho que a gente pode falar. Não, acho que a gente pode mencionar, né? O que aconteceu que a gente não, né? Então. Não estamos tomando partido. É tipo isentão, assim. Exatamente. Então, começa aí você, Bel, que você que levantou essa questão.
Então, no dia chamado sábado passado, que eu não me lembro mais qual que é, apareceu uma moça no Twitter falando que ela chama Mary Cagney, uma coisa assim, não? É isso mesmo. Cagney. Uma coisa assim. E aí ela tava se reclamando que dia 19 de novembro de 2022. Então, essa Mary apareceu falando que tinha encontrado várias semelhanças entre uma obra dela, um quadrinho dela, um álbum, né, completo, uma história completa, chamada... Ai, meu Deus. Black Silence. Black Silence. É Black Silence. Eu fico pensando se é Dark Silence. Não, é Black Silence. E a série Dark, né? E aí ela apontou algumas coisas. Série como... 1899. Dark não, 1899. E aí ela levantou várias coisas, como o triângulo no olho, né? Que na minha opinião é uma alegoria inversa do olho no triângulo. Mas isso a gente não falou. Você pensou nisso, Goya? Eu sei, mas é que o problema é que assim, de novo, na série não é apenas um triângulo, é o triângulo do elemento terra. É isso. Não, Goya, mas a alegoria do olho no triângulo. É um triângulo? Não, sim, mas eu digo, aí de dizer que qualquer triângulo é o triângulo do 1899, aí já não é. Não, porque ali é um triângulo bem específico. Então, no caso dela, ela pode ter feito a referência ao... Não, Goya, mas não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do símbolo. Porque eu fiquei pensando na ideia, porque você tem o olho da providência. Você que é maçom, isso. Fala aí. Você quer o olho da providência, que é Deus, não é? Então, o olho que tudo vê. É um olho dentro do triângulo, né? E nesse caso, é o contrário. É um triângulo dentro de um olho. E aí eu fiquei pensando, o que seria? Seria uma coisa que tá acima de Deus, aquilo que vigia Deus, né? E aí isso seria o homem. Eu fiquei umas viagens assim, parece meio... E tem umas questões assim na série, né? Do criador e... É que na realidade, por exemplo, ele tá dentro de uma pira dessa aqui, ó. Que é a quadratura do círculo. Também é uma alegoria alquímica, né? Que aí você entra, ó. Você vê aqui, ó, olha aqui, ó. O triângulo dentro do círculo, aqui, ó. A pessoa que tá ouvindo isso não tá ouvindo. É basicamente duas pessoas segurando o mundo. Mas é porque, vamos lá, então deixa eu fazer, deixa eu descrever. Isso é um triângulo, dentro do triângulo tem um quadrado e dentro de um quadrado tem um círculo. Isso é um segredo da geometria oculta. Por quê? Porque o triângulo é a primeira figura, como é que a gente chama? Número sólido, né, que você tem. Você tem a linha, né? Aí você tem o paralelo e você, fechando as três linhas, você vai ter o triângulo. Por isso que é o símbolo da manifestação. É o primeiro sólido que nós temos da geometria. Aí você tem, que é o 3. Aí você tem o quadrado, que é o 4. Né? Por exemplo, na Kabbalah, Helsing. E aí você tem o círculo, que nem você vai ter aqui, dentro do quadrado, que o círculo é o símbolo da totalidade, né? E o símbolo do espiritual. Então, o círculo ele é o símbolo da década, do 10. Em especial, se ele tiver um ponto no meio, que nem o símbolo do Sol na astrologia, né? Então, aqui, quando você tem, por exemplo, no caso, esse simbolismo que ela fez do círculo, e aqui você vê que tem um círculo grande, que pode representar aqui o macrocosmos, o triângulo representando a primeira manifestação física, né, desse macrocosmos, né, e o plano material em que nós vivemos o quadrado, e o microcosmos como esse círculo pequeno. Então, você teria e aqui do lado você tem uma figura alquímica igual, ó, né, um triângulo maior, um círculo maior, um triângulo dentro do círculo, um quadrado dentro do triângulo, e um círculo dentro do quadrado. Né? Então é o macrocosmos e o microcosmos. Ou seja, a conclusão é que isso é uma coisa que já é antiga, né? Já é antiga, não é uma coisa de agora. Não foi ela que inventou. Isso. Né? E que aí entra naquela coisa da força do símbolo, né? Aqui os 4 elementos aqui, ó. Né? Então aí você tem a força do símbolo se impondo, como eu falei. Você vai olhar, que nem você falou, você vê o olho dentro
Do triângulo. Você já imagina, né? Deus, o olho tudo vê e tal. Aí quando você viu inversos, ela subverteu o símbolo, né? Aquele que controla, que está acima de Deus. Quem está acima de Deus? O homem, no caso. Né? Isso. Criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Aí é interessante isso, né? Aí o que mais que ela fala de que seria um plágio? Aí tem a questão... Eu vou até procurar. A pirâmide, né? Ela coloca algumas cenas do lance de... Ela fala que alguns trechos de... Não de diálogos, mas a maneira como a história vai se... Como se desenrola, né? Ela fala que também é assim. Eu li o quadrinho, aquele primeiro volume lá, eu não achei, assim... Não é o primeiro volume, é o único volume. É o único volume? Mas a história acaba sem sentido nenhum ali, meu. Então, eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião. Eu tentei conversar com ela, eu mandei mensagem pelo Twitter e pelo Instagram dela também. Ela visualizou, mas não me respondeu. Eu convidei ela para vir conversar com a gente. Aí não sei se a orientação de advogado, não fale nada, não comente, não se exponha. Mas, assim, eu li o quadrinho e a sensação que eu tive, Marcelo, me confirme se você também teve isso, a sensação que eu tive do quadrinho é assim, ela tinha uma ideia, uma boa história, aí ela fez aquelas 56 páginas, que é o número de Adonai também, né, Senhor, então tem sentido também, mas criando o olho que tudo dizer, né? Mas assim, ela fez aquelas 56 páginas com a ideia de vender para uma editora e de repente, vamos desenvolver essa ideia. Mas eu fiquei muito com essa sensação, quando eu terminei, que eu li um trailer comprido. Eu li várias coisas assim que foram juntadas, tipo, o meu argumento é esse. O que vocês acham? Vamos fazer essa história? Né? Como é toda proposta de filme, um pré-roteiro, né? Eu fiquei com essa sensação. Mas eu não consegui identificar, ao mesmo tempo, tanta similaridade com a história, a não ser aquilo que tem no seriado americano de assassinato, que eles fazem, né? No máximo você tem uma... como que eles chamam nos seriados policiais, que o cara diz, mas tem isso. Ele falou, não, isso aqui é casual. Como que é só... Um script? Não, é que deu... Não, no julgamento, vamos salvar pelo crime, não. Isso aqui é no máximo uma coisa casual ali, né? Uma triste coincidência. Então, eu acho ali que no máximo a gente chegou perto. Eu acho que pode ter alguns elementos, mas assim como a série pontuou o Holodeck, o Nimitz, Matrix, Caverna de Platão como referências, ela também pode ter pego as mesmas referências e chegado numa conclusão similar. Então, eu não poderia acusar, por exemplo, se me chamasse para testemunhar, você acha? Eu acho que não chegou a ser claro. Porque, para mim, foi um elemento que você diz, cara, isso aqui não deixa dúvida. Né? Eu senti isso, mas posso estar errado. Mas eu fiquei com essa sensação. O que você acha? Então, ela dá a impressão... Ela terminou, né? Eu até achei... Tava procurando o site dela aqui. Dá para ler online ou você pode comprar lá pela cartaz lá e tal? Não dá para comprar que tá esgotado. Ah, já esgotou. Enfim. Mas assim... Eu achei que a história é igual a gente... se a gente for pegar várias histórias que já foram contadas e ficar juntando coisas, muito provavelmente você vai achar várias coisas, vários pontos parecidos, assim, de Lost. Até por exemplo, ali dessa série, você fala, pode ser igual Matrix também. E Matrix bebeu lá da fonte lá do Neuromancer, de outras coisas também, sabe? Que se você for ver, e vários elementos. Eu acho, no começo que eu fui ver nas imagens, eu falei, não, tem umas imagens meio parecidas. Só que são imagens meio bem pontuais, a história não tem muito a ver, né, com o negócio, e tanto que a história do 1899 nem terminou ainda, né? Mas eu acho que ela meio que ela se precipitou um pouco, eu acho, em, sei lá, dizer que é plágio. Acho que tem que ver. E pelo que eu vi,
Tipo assim, tem várias pessoas que falaram, né? É o que tá rolando, tá metendo pau na internet, fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa, sem fundamento. Falando, por exemplo, que sabe, faz comparações e não sei o que, pega cenas do quadrinho e faz. Só que às vezes não lê o quadrinho, às vezes não tem a história, entendeu? Esse cara que você. Ela mesma, ela não tinha visto a série, né? Ela não tinha visto a série Sim. Quando ela fez a thread. Então. Aquele link que você mandou no grupo lá do cara mostrando e tal, ele só mostra, assim, sabe? Ele só compara algumas imagens e tal. E ele lê os comentários dela e tal. Não sei, eu acho que ela se precipitou um pouquinho pra acusar de alguma coisa, se é que ela acusou, né? Ela só colocou lá e falou algumas coisas. Não sei se ela entrou com algum processo, alguma coisa assim. E também tem uma coisa que a história, né? A história dela começa com uma viagem espacial, Sim, né? Sim, tem tudo isso. E 1899 termina com uma viagem, né? E no final, já a questão da simulação é um pouco invertida, né? Então, eu acho que o que fica, assim, que talvez ela colocou é o ponto de algumas cenas, ela falou, né? Tem uma cena lá que a Maura tá acordando, que mostra o rosto dela sempre, o tempo todo. É sempre a mesma cena deles acordando, né? É sempre um foco na cara, a gente não sabe onde que tá. Mas até aí um foco na cara, não quando tem muito a ver, acordando, né? Não é uma coisa tão incomum no cinema, né? Então, eu não sei. Exatamente. Eu acho que ela se precipitou também. Eu acho que existem algumas coincidências, existem algumas coisas, mas eu não acho que chega a configurar. Plágio São coisas mesmo. muito universais, assim. Talvez, sei lá, a pirâmide no deserto, meio esquisita, assim. Mas aí parece uma cena, um momento, né? Não é uma história inteira, não um grande plágio, né? Não sei. Que talvez não alterasse tanto a história, né? Se te pensasse naquela mesma cena naquela pirâmide, só que, sei lá... Sim. Um terreno plano. Ela não ia poder falar que era plágio. Sabe uma coisa que ficou eu agora tava pensando e tava lembrando. Sabe os momentos que a Maura voltava para aquela realidade que ela tava lá com a família dela, que tinha um penhasco, sabe? Um negócio assim, que sempre tinha uma cruz. No hospital, aquele hospital psiquiátrico? Não, a hora que ela tava... não era um penhasco. A hora que ela tava lá, tipo, falando com o filho dela, que o filho dela achou o besorrinho e tal. Sempre tinha uma parte que tinha uma cruz, tipo assim, em cima, iluminada. Tem um túmulo ali em cima. Então, que é onde entra o quarto dele. O que é aquele túmulo, eu não sei. Então, e daí fica aquela questão também. Outras coisas que eu queria ver o que vocês acharam. Tem uma cena que o vô do menino, né, o pai dela, esqueci o nome dele, o carinha lá, o The Wizard, o bruxão lá, ele fala que isso não é uma prisão da sua mãe, deles, né, é uma prisão sua, né, que daí o menino tá preso ali. Então daí você fica com aquela questão, será que esse menino morreu e eles criaram uma realidade paralela para uma simulação, para poder, sabe, uma Matrix mesmo, para você poder entrar e viver momentos com ele, sei lá. E uma outra coisa que eu quero jogar também, tem essa daí, a cruz, esse momento dessa simulação. E vocês repararam que nas cenas do hospital, eles injetam, são duas seringas, uma com um líquido branco e uma preta, que é a pílula do Matrix, que é o bagulho do Alice, do País das Maravilhas, que eu pensei também lá no começo, tem duas coisas, tem a música e tal. E quando o cara vai falar pro menininho que essa é a sua prisão, ele injeta uma seringa branca nele. E depois, no final, ele fala acorde, daí ele tá injetando, mostra uma cena dele injetando uma seringa preta. Vocês repararam isso? A hora que a Maura, por exemplo, tá... que ela tá indo lá, sendo presa e tal, eles injetam uma seringa preta nela. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver, o lance da pílula que deixa grande, a pílula que deixa pequeno, a pílula da realidade, sabe? Qual que é e o que tá acontecendo, sabe? Vocês repararam nesses momentos? Então, eu presto atenção, mas eu não lembro. Eu vi que tinha uma branca e uma preta, mas aí... A branca seria pra lembrar, né? Mas agora você tava falando uma coisa que eu fiquei lembrando do túmulo e a ideia do quarto dele, a entrada do quarto dele ser pelo túmulo.
Esse menino tá morto, hein? Não, eu fiquei pensando nisso também. Eu acho que ele tá morto. Muito provavelmente. Tem um momento em que, quando ele vai falar sobre isso, o avô, ele fala que ela criou essa realidade para salvá-lo, né? E aí eu também tive essa sensação de que talvez ele estivesse morto. Então, em alguma realidade, na realidade, talvez ele tivesse ficado doente. E aí, nessa realidade alternativa, eles conseguem viver com o menino de novo. Foi uma coisa meio no ar, assim, né? Eu tive essa sensação também. Mas essas duas questões. E a cruz, eu não tinha pensado na cruz como túmulo, não. Eu tinha pensado... É um túmulo. Então, mas é que... claramente um túmulo. Mas é que mostram mais cruzes lá em outras cenas. Eu não sei, eu fiquei com essa sensação na cabeça de que tem cruz em mais lugar. Não sei. Tem que assistir de novo. Eu vou ter que ver de novo, que bosta. Novamente, cruz é símbolo dos 4 elementos, né? Os 4 elementos do Enoquiano. Não, mas é uma cruz cristã lá, não é uma cruz igual essa daí. Não, uma cruz enoquiana. Mas os 4 elementos, por definição, ela divide em 4 partes, mas divide num quadrante. Eu não sei. E tem essa parada também lá que o menino falou que eles estão escutando, não sei o que a galera tá se jogando do mar, e daí alguém fala do Criador, você tem que falar com o Criador, alguma coisa assim também. O Criador era ela mesma. Era ela mesma? Não. Era ela mesma, não era? Não era. Porque... E não era coisa, então era o irmão dela. Então, daí fica essa questão. Ela... de talvez o irmão dela... Tem uma hora que o pai dela fala assim, existem pessoas que fogem e existem pessoas que... em outras palavras, mas que permanecem e lutam ou cedem, não lutam, não cedem, né? E tem pessoas que se afastam. E daí dá a impressão de que o irmão dela também pode ser uma pessoa que saiu dali, não sei, e tá indo contra, ou ela é uma pessoa que tá ali, sabe? Tem essa questão também. Talvez o irmão dela seja o criador, porque no final ela fala com o irmão dela pela telinha do computador, né? Uhum. E outra coisa, só pra me fechar, Bel. Em 2099, não existe tela LCD, sei lá, qualquer outra coisa. É uma telinha tipo de computador dos anos 80, cara. Meu, tipo... Pode falar, Bel. Não, é porque eu tava pensando que tem essa coisa da linearidade do tempo, que tá todo mundo nessa espécie desse vórtex, né? Que as coisas ficam se repetindo. Mas o filho, o pai e o marido não estão, né? O pai tá, teoricamente, numa linha de tempo, né? Então, num tempo contínuo. Ele não tá na... Ele tá como observador externo, não tá? Isso. Ele não tá lá naquela... Quando ela sai lá da câmera de sono dela lá, não tá ele lá, né? Mostra toda a Então, mas ele tá dentro da simulação, mas não tá dentro da simulação, entendeu? Ele tá dentro da simulação, mas ele tá observando de fora a simulação. Ele não tá dentro desse grupo de pessoas que reseta toda vez, a cada, sei lá, quantos dias. Ele não é o host? Não sei. E sabe uma coisa... E por que o marido e o filho também não estão? Então, porque talvez o filho tá morto. E o marido? E tem uma menina... Vai matar o marido? Tentando reprogramar. E aquela outra marido é o bug. E aquela outra menina que morre lá no comecinho, ela também não tá lá, né? Então, Quem mata a menina? O marido dela. Por que o marido dela mata a menina? Eu não sei. Ele fala que ele precisou, alguma coisa assim. Então eu não sei. Tem algumas coisas que não explicaram ainda. O besouro vai lá. É porque o besouro... A menina... Lembra que o besouro busca saídas. Ou... Ele é tipo bug, né? Ele é o bug, mas é que ele também pode ser o próprio antivírus escolhendo código malicioso. Se essa série é em 1899, ele é o bug do milênio. Ele solta o besourinho vai na menina, a menina é um pedaço de código que tem que ser eliminado. Sim. E outra coisa, né? A abertura, né, da série, eu assisto sempre, né? Eu deixo rolar a abertura inteira sempre. Meio que viciei nisso. Ela mostra já que é tudo meio código, é tudo meio computação, não é? Meio Matrix, né? Depois que termina, no primeiro episódio eu falei, que bizarro essa abertura, né? E daí, lá quando você termina de ver a série toda, você fala, caralho, tem tudo a ver, né? Porque é uma simulação, é uma parada de bug, não sei o que e tal. Eu achei muito interessante isso também.
Fiquei sem palavras agora. Não. Mas aqui eu lembrei do bug do milênio. Não, mas tem muita coisa que não tá fechada, né? Agora pensando bem. E aí você tem lá, quando eu falei para a Bel do flautista de Hamelin, é aquele pedaço da história em que fica alguém batendo fazendo um ritmo, né? Toque, toque. E as pessoas vão indo para a mureta e se jogando do barco. Então. Aí eu fiz a analogia com o flautista de Hamelin, que com a música leva as crianças para dentro da montanha, né? Os lemingues que se jogam do Outra coisa também. Vídeo falso dos lemingues que se jogam no abismo. Outra coisa também é... Nas primeiras cenas do primeiro episódio, a hora que ela vai lá naquela sala de jantar, tem uma cena que todo mundo toma o chá, café ao mesmo tempo, sabe? Ela tá lá, assim, de repente todo mundo ergue, toca alguma coisa, todo mundo ergue a mão e toma um negocinho, menos ela, sabe? Vocês repararam isso também? Não sei se isso já era uma cena meio tipo assim, ó, isso aqui pode ser um bug, pode ser alguma coisa assim, sabe? Depois não explica, eu tenho que assistir de novo, que bosta, vou ter que ver de novo, sabe? Pra prestar atenção nessas coisas. Mas tem um pouco disso, tem isso daí também. Que daí eu falei, caralho, o que aconteceu aí, né? Porque todo mundo é como se fosse uma coisa sincronizada, assim, sabe? Também. Daí que eu lembrei desse lance da galera se jogando. Talvez podia ser algo nesse sentido também, sabe? Eu li também bastante. Eu li, não sei se eu vi, enfim, mas que tem bastante relação lá com aquele livro que ela tá lendo, mas eu não conheço o livro que ela tá lendo. Ah, verdade. É um livro de uma escritora que. Eu vi a Carol Moreira lá falando um pouco sobre isso. A gente podia convidar a Carol Moreira pra gravar aqui. Ah, claro, a Carol Moreira, famosérrima. Gravar com a gente. Faz publi pra Netflix, acho que. Você acha, né? Você acha? O não a gente já tem, né? A gente é carudo. Não é verdade? Ixi, o Goya fala. Quem que é a dita. Quem que você ia chamar aquela vez? Não, que. O Goya falou. Aquela vez que a gente gravou com o meu cunhado, Goya, o Catriel, que ele falou que fazia produção para um. Paul McCartney. Não, era uma drag, que tem uma drag que é comunista. Isso, dele. Você falou com ela, você mandou, não chegou a mandar? Mandei mensagem. Só que o problema é assim, mas não responde, ninguém presta atenção. Pessoal, o que acontece? Fica também um detalhe aí, pessoal, que Instagram, Facebook, como forma de contato, cara, é um lixo. Por quê? O que acontece? Eu mesmo, que eu tenho lá meus 5 mil seguidores lá, que é um lixo, né, também, assim, é muito pouca gente. Mas, por exemplo, quando o pessoal começa a me mandar mensagem, às vezes eu vou perceber 20 dias depois, o Instagram nem sempre mostra na hora. Então, por exemplo, se você pega uma Rita Von Hunt, outras pessoas que tem lá 100 mil pessoas, 40 mil, 2 milhões de pessoas, fique pensando o tamanho de tentativa de contato que tem de pessoas, ela olha com aquilo, ela nem vê. Agora, tenta ver se ela não consegue virar verificado. Sabe? Porque às vezes, como verificado, as pessoas dão atenção. É sério isso. Uhum. Pode, mas é que além de achar, para não dizer assim, que ela pagou e andou para mensagem, não, ela pode não ter eu calculo que eu possa não ter visto. Como outros, simplesmente porque o Instagram foi lá na caixa dele, tentaram falar com você e fica lá, apodrecendo. Facebook mesmo, eu descubro às vezes 1 ano depois, porque ele não emite nenhum aviso. Facebook eu entro a cada, sei lá, 6 meses. O Messenger do Facebook é um lixo. E o do Instagram tá ficando igual. Então, quando alguém que não é meu amigo manda mensagem, ele cai num limbo lá, e que aí, ocasionalmente, eu peguei o hábito de ver, aí tem. Só que eu tenho 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. Por isso, agora, Rita Van Hunt tem 1 milhão. Você tem que conseguir seu selinho de verificado. Por isso, Goya, que no Instagram... Eu vou pagar $8 pro ela. Não no Twitter, né? No Instagram. Por isso que no Instagram, cara, tem um negócio chamado Close Friends, que você pode colocar os amigos de verdade lá, sabe? Os amigos de verdade. Eu não quero amigos de verdade lá. Amigo de verdade no Instagram. Os amigos de verdade. Ai. Mas eu acho que é isso, né?
A série, a gente vai ter que gravar pra cada temporada um episódio, né? Porque na próxima temporada provavelmente a gente vai ter um monte de outras coisas pra falar. Mas eu vou rever a série, provavelmente, prestando atenção. Daqui um ano a gente grava falando da série. Não, eu vou assistir de novo. Provavelmente eu vou encher o saco de vocês lá no grupo e da Gabriela no Instagram. Pô, você viu tal coisa? Porque cada vez que... Agora com esse papo que a gente teve, é legal porque a gente meio que... Tem coisas que a gente não pensa, né? Que nem o Goya falou dos elementos, das outras coisas que ele ficou pesquisando e tal. Aí você começa a assistir com outros olhos, né? Você começa a ver e você, porra, isso aqui eu não tinha sacado, né? E tal. O lance que a gente conversou, né? Então, muito provavelmente, vai ter muita coisa que a gente vai olhar e vai falar, porra, podia ser tal coisa, né? Podia não, mas, né? E vai. Mas acho que é isso. E aí, considerações finais? A série é muito boa. Eu acho que as pessoas deviam assistir. Vale a pena, né? Eu gostei no final, é engraçado, né? Fiquei naquela coisa, não gosto. E no final eu gostei, assim. Mas eu não recomendo mais nada pra ninguém, porque também eu recomendo as coisas pras pessoas, as pessoas falam, não gasto. Meu marido assistiu Sandman e falou, não gasto. Vai escapar, sabe? Entendi. Eu recomendo. Mas não me culpe se você não gostar, né? Tipo... Recomenda Sailor Moon pras pessoas. Recomendo Sailor Moon também. Tem vários planetas, o Goya gosta muito, como fã de Sailor Moon. Principalmente da Sailor Mart. Você falou de Sailor Moon, eu achei na Netflix e salvei. Eu preciso assistir, cara. Eu não assisti ainda. Mas eu não sei se tem a primeira temporada. Não, é uma outra série. Eu sei, mas você precisa assistir do começo, né? Então, a história tem uma lógica. Tá. Beleza, vou assistir. A história é uma história construída, a história da... Bom, tá. Isso é outra coisa. Considerações finais, Gaia. Sobre 1899, não sobre Sailor Moon. Ele vai falar que House of Dragon é melhor. É outra série. Sailor Moon, elas são marinheiras, viu? Eu só queria dar essa dica. É Sailor. Tipo Sailor. Olha só aí, planetas, ó. Tudo a ver com isso. Nave espacial e é o mesmo. Também, né? Chip também. Uhum. Mas, enfim, eu achei a série muito boa, principalmente. Não é que eu queira achar significado em tudo, mas ali, de novo, não está jogado a esmo. Tem coisas ali, eu concordo, o objetivo não é especificamente esotérico, nem formar um público esotérico, etc, etc. Mas ele colocou, para mim, muita coisa junta para ser... Isso aqui depois aí se vira. Eu acho que não é mais cuidado que isso. Senão seria o cúmulo do relato, né? Mas, assim, eu achei que a série é boa. Tem pontas soltas, tem muita coisa para resolver, tem. Dá medo das próximas temporadas, a qualidade cair, não conseguir manter o padrão. Dá medo pra caralho, né? Como aconteceu justamente com Guerra dos Tronos, né? Que até a quarta temporada foi, da quarta, quinta por frente, desandou o bolo. Então... E mais essa coisa de ter 3 temporadas me anima, porque, de novo, citando a lenda de Aang, mais uma referência relativa ao Aang, justamente a Nickelodeon fez um pacote. 3 temporadas, são tantos episódios por temporada, vai ser isso e acabou. E foi o que eles fizeram. Por isso que ficou bom, né? O Avatar, a lenda de Aang. Provavelmente esse vai ficar em 1899. Se eles tiverem esse cuidado, eu acho que vai também ficar bem fechadinho. Eles não iam se dar o trabalho de fazer uma merda só para desvirtuar, cagar assim no final. Espero. Né? Até porque a gente tem Dark antes que Você gosta de A Lenda de Aang? Eu achei que você não gostava de anime. A Lenda de Aang não é anime. Não é? É um desenho ocidental estilo anime. Tá, beleza. Eu também acho que é anime. Ele deve assistir com a dublagem em japonês até. Certeza. Isso foi feito na Inglaterra, meu Deus. Não tem problema. A gente sabe que você gosta, Guai.
De boas. Não tem A gente problema. vai gravar um episódio sobre Sailor Moon. A gente é seu amigo ainda, cara. Não tem problema. Eu sei que você gosta de anime no fundo. Você tem um monte de mangá guardado aí atrás. O primeiro anime que eu assisti foi Speed Racer. Aí, ó. Astro Boy. Aí, ó. Viu? Anime roots ainda. Tropas Estelares. Roots. Eu via na manchete. Roots. Zillion você deve ter assistido, que é antigo pra caramba. O Akira. Gundam também. Akira. Gundam é legal. Gabriela, considerações. Gabriela ficou quietinha. Sobreviveu, Gabriela? Sobreviveu. Eu gostei muito da série. Eu gostei. A fotografia me lembrou muito Dark. Eu achei bem obscura, assim. Eles escolhem uns tons que são bem escuros. Não tem nada muito vibrante. É tudo muito dark, né? A trilha sonora original também me lembrou um pouco Dark, assim. Eu achei que eles conseguiram criar uma ambientação de aquela coisa misteriosa, meio suspense. Enfim, eu gostei bastante. A história, o que vocês falaram, tem várias pontas soltas ainda, né? Por exemplo, a morte da Ada, pra mim, segue um mistério. Eu não entendi até agora por que ele matou a Ada, né? Mas, ou aquele bebê, por exemplo, né? A menina que tá grávida também, tem todo aquele lance, né? Da criança ser um ser de luz lá, que a mãe dela fica falando. Não, mas não é porque... Mas aí acho que é alucinação lá da mãe, não é? Porque a mãe acha que é um ser de luz porque foi um estupro e tal, e aí ela tá tentando meio que... Tá meio que negação, né, a mãe. A mãe tá meio louca aí, por isso que ela... Acho que sim. Mas tem várias coisas, assim, que pra mim ainda seguem, tipo, meio que... Acho que isso vai ser abordado numa outra temporada. O lance de, por exemplo, o filho não aparecer lá e nem o marido dela entre as pessoas quando ela acorda na nave também. Eu achei que tem muito material pra ser uma história boa, assim, pra fechar num ciclo bom. Eu espero que feche num ciclo bom, né? Vocês fizeram várias analogias aí, a possibilidade de ser um Lost, e eu tô realmente esperando que não seja. Eu acho que futuramente a gente vai falar também, além de Lost, a gente vai usar Stranger Things pra falar, sabe? Porque Stranger Things eu acho que tá indo por um buraco que... Eu também acho, hein, bicho. Foi, né? Eu acho que foi. O último episódio eu assisti todo na velocidade 2, assim, sabe? Só pra acabar logo, pra falar, não, já comprei qualquer coisa. Vai adiantando, né? Assiste adiantando, assim. Eu vou pulando nas cenas de ação, sabe? Pessoas. Não, você... Caramba. Você escuta mensagem no 2 também no celular? Ouço. Não acredito. Isso é muito deselegante ainda, velho. Não pode, cara. Deselegante, pelo menos eu ouço, Deselegante seria se eu não ouvisse. Caramba. Eu vou botar um dia vou mandar os áudios da minha filha falando. Imagina. É engraçado, é muito engraçado. Tipo Alvin e os esquilos, né? Então é isso aí, né, gente? Eu também gostei bastante da série. Achei... faço as minhas palavras, as de vocês, as minhas. Os pontos fortes também, eu achei as músicas. Gosto mais das músicas de Dark, mas gostei bastante dessas também. E o que eu acho mais legal é que as músicas, elas são usadas porque as letras têm a ver com o que tá rolando, assim, né? Tipo, então isso eu acho muito legal. As músicas do final, né? Sempre tem alguma coisa a ver, sempre a letra remete a alguma coisa que tá acontecendo. E isso eu achei muito massa também. Não, o David Bowie, né? O David Bowie no final e tal. E enfim, eu achei bom pra caramba. E a trilha original é do mesmo cara que fez Dark, né? O Ben Frost, então segue a mesma linha, só que é diferente, né? Ainda assim é diferente. Eu acho muito bom esse cara. E ele mexe com bastante sintetizador e tal. Eu acho muito interessante. Mas no geral eu gostei pra caramba. Não é igual o Dark, não vai esperando ver outro Dark, né? Pra quem quiser assistir, né? Que chegou até agora no episódio, que aguentou ouvir a gente. Não assista pensando que é uma nova Dark. Assiste pensando que é uma produção legal. E é outra coisa. É isso aí. From o quê? Ah, sim. Já piram no David Bowie, né? Quando o Goya falou que gostou ali da série, eu vou na edição, vou colocar a música lá, o Dorime, antes dele falar Dorime. Que é a trilha de fundo pra ele, né? Que essa me surpreendeu. Eu achei que ele ia falar assim: não, a série é mais ou menos, mas faltou. Não, falou bem. Ele gostou. Cara, deu uma chorada aqui ontem. Provavelmente vai chover pra caramba hoje aqui, eu acho.
Vai dar uma tempestade, certeza, essa noite, depois disso. O mundo não vai ser mais o mesmo. E depois que eu descobri que ele assistiu Speed Racer, né? Tem isso aí, em japonês, provavelmente. Tá, você tá mutado, Goi. E da primeira vez que passou na TV, em preto e branco. Na TV Manchete. Caramba. Acho que não. Não, era tupi. A TV dele era valvulada, eram uns negócios de outra coisa ainda. A TV colorida porque botava assim um celofane verde na TV. A época do. Mas tinha TV nessa época aí? Mas quando você nasceu, já tinha TV. Já tinha? Eu tinha inventado TV quando você nasceu, eu não acredito. Caramba. Gente, muito obrigado. Obrigado, Gabriela, por aguentar aí. Obrigado, Bel. Ai, demais. E volte sempre. Quando formos falar de mais coisas aí, já fica o convite. Obrigada, pessoal. É isso aí. Gente, um abraço. E é isso aí.